Boa tarde, comunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Davi, sou candidato também pelo Partido Socialismo e Liberdade e venho aqui trazer o apoio à companheira Giane, que luta para vereadora aqui pela comunidade, já tem bastante experiência e tempo de trabalho e vida aqui na comunidade, fazendo um trabalho excepcional com a juventude. Também apoiando a nossa candidata a prefeito, Cátia Trindade, com larga experiência na cultura e com certeza vai trazer para o nosso município a valorização deste tema que durante tanto tempo foi relegado apenas ao centro de Itapecerica. A comunidade tem a sua cultura própria e precisa ser valorizada. Valorizada como tem que ser também o nosso ambiente, que esse é o meu principal mote de luta, uma vez que nós estamos numa área de proteção de mananciais e que por muitas vezes as pessoas acabam entendendo como um empecilho para a construção das suas moradias, mas é porque não foram instruídas corretamente para valorizarmos o meio ambiente, uma vez que a água que bebemos depende desta valorização. Itapecerica da Serra possui um dos últimos refúgios de Mata Atlântica e por termos essa riqueza em nosso território, nós conseguimos produzir água para a cidade de São Paulo. E não só para a cidade de São Paulo, como os bairros também aqui dessa região de Itapecerica da Serra. O problema é que por nós não entendermos e valorizarmos esse recurso, nós não entendemos que o esgoto gerado por nós acabam indo aqui para a represa Guarapiranga, e com isso a Sabesp, quando envia água para nossas casas, essa água vem com uma qualidade que é um pouco duvidosa. Dá para perceber isso no gosto e no cheiro da água. Ainda assim, com esse problema, nós ainda temos um recurso muito importante aqui para a região de São Paulo. Só que nós não recebemos nada por isso. O município de Itapecerica da Serra precisa ser compensado pela água que produz aqui para a Grande São Paulo. Esse é um dos temas da nossa campanha, valorizar esse recurso, uma vez que ele pode gerar recursos para Itapecerica e com isso melhorarmos ainda mais os serviços públicos oferecidos para a cidade. As pessoas precisam entender o quanto que o meio ambiente é importante e já perceberam há um tempo atrás, quando a represa do Cantareira... Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Você tá bem? Boa sorte. Quem dera se chegasse lá, né, filho? Pode ser, né? Só Deus sabe. Obrigado aí, boa sorte. O meu nome é 10 de 10. 10 de 10, eu voto na mudança, eu voto na renovação, tudo bem? Nós entendemos a importância do meio ambiente quando alguns anos atrás a represa Cantareira estava vazia, praticamente. Nós corremos esse risco também, uma vez que os empreendimentos imobiliários, eles se espalham por toda Itapecerica da Serra sem nenhum controle da prefeitura. As pessoas acabam sem outra opção, optando por terrenos que são mais em conta, uma vez que a maioria das vezes são ilegais, comprometendo o ambiente e ao mesmo tempo a qualidade de vida da população. Precisa sim de uma postura mais rigorosa do município, tanto na regularização quanto na legalização dos terrenos e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas por que é importante defender o meio ambiente. Nós estamos percebendo isso no aumento da temperatura no nosso dia a dia. Nós estamos percebendo isso cada vez mais com a escassez de água. Nós observamos os grandes incêndios no Pantanal e na floresta amazônica e não nos questionamos de como isso vai afetar a nossa vida. E afeta. Por mais que nossa preocupação do dia a dia seja por trabalho, por segurança, por moradia, mas o meio ambiente também interfere nessa qualidade de vida. E é por isso que o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, valoriza as pessoas nos seus lugares, mas também valoriza o ambiente, porque um depende do outro. Por isso mesmo que a educação que mostra essa relação, ela deve ser implementada, valorizada e principalmente a prefeitura precisa também encarar esse desafio. Nós podemos gerar muitos empregos com o turismo. Nosso município tem essa vocação natural para isso. Só que parece
que, diante das políticas desenvolvidas nos últimos anos, não é o que vem acontecendo, não é isso que estamos valorizando. Tanto que os loteamentos, eles acabam acontecendo por toda Itapecerica da Serra. E aí vocês já podem esperar que dentro de 10 a 20 anos, nós tenhamos escassez de água também. Então é um problema de todos nós. Por mais que nós não trabalhemos com ele do dia a dia, mas uma hora nós vamos ter que começar a pensar nisso. Nosso partido traz a proposta de desenvolvimento, trazer empresas com responsabilidade social e ambiental para Itapecerica, regularização dos imóveis, o que vai ser importante para toda a população, porque as pessoas querem ter direito à moradia, mas uma moradia digna, onde ela possa depois negociar o seu imóvel com toda a segurança, com escrituração, coisa que em Itapecerica da Serra é algo tão difícil de ter. Nós então trazemos essa proposta para a comunidade. O bairro do Jacira é uma área extremamente importante para a Grande São Paulo, porque está ao lado da represa Guarapiranga e muitas vezes nem percebemos que temos esse potencial. Na verdade, olhamos para a represa apenas como uma caixa d'água, onde em algum momento no final de semana nós passamos um pouco do nosso lazer ali. Só que ao mesmo tempo, não existe um trabalho da prefeitura dizendo dos riscos da contaminação, porque os esgotos de Itapecerica da Serra e Imbu, todos carregam para essa represa. Ainda mais no momento em que nós estamos numa pandemia mundial, onde parece que tudo está correndo normalmente. Isso é por conta da educação que não consegue fazer o papel de esclarecimento com as pessoas. As pessoas não percebem o risco que correm no seu dia a dia, tanto em relação à água que bebem, aos esgotos que produzem, como também nesse momento em que um vírus terrível está circulando entre nós, mas parece que está tudo bem, porque os políticos insistem em dizer que a vida segue normal, e ela não está normal. Como que podemos achar que está normal quando nós somos obrigados a usar máscara constantemente? Sabe por quê? Porque o sistema de saúde, ele não dá conta. Só tem 3 médicos no hospital de Itapecerica da Serra. 3 médicos. Só que ninguém fala sobre isso. Descarregou? Descarregou? Quer continuar, Davi? Pode continuar. Alô? Só para concluir. No município de Itapecerica... Teste. Teste. Para concluir, se entrarem no site da Prefeitura de Itapecerica da Serra, em prestação de contas e transparência, Departamento de Saúde, no município, só tem 3 médicos incluídos na maternidade de Itapecerica, para atender a população toda. O problema não é número de postos de saúde. O problema é como nós trabalhamos com recursos humanos. Obrigada. Valeu. Uhul. Boa, Davi. Boa, Davi. Chama Kátia. Finalizar. Quer finalizar, Kátia? Obrigada, Itapecerica. Obrigado, Jardim Jacira. O PSOL é o partido do povo. É o partido das mulheres, é o partido da juventude, dos artistas, dos educadores. Nós amassamos o barro, nós fazemos a nossa campanha com poucos recursos. Poder para o povo preto. Valeu, gente. Uhul. Toma, pode fechar. É.